Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de um mercenário que veio para o Brasil numa época que os indígenas ainda dominavam as terras deles. Lembrando que Brasil é terra indígena. Então, nesse vídeo eu não vou conseguir ser neutra, eu vou dar minha opinião. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E se você quiser, se você estiver afim, se não for te fazer falta, clique em Seja Membro e apoie o crescimento deste canal, pois este canal só vai crescer com a sua ajuda ou com a ajuda de muitas pessoas, porque nós precisamos, nós estamos caminhando juntos para o crescimento deste canal. E o vídeo de novo de hoje também foi sugestão de uma inscrita. Então, se você também tiver alguma sugestão, põe aqui nos comentários. Porém, a inscrita disse que essa pessoa era holandês, mas eu procurei no Google e só achei como alemão. Então, vamos ver com calma essa história. Se não for alemão, for holandês, coloca aqui nos comentários a fonte, porque eu não consegui encontrar. Hans Staden foi um viajante e mercenário alemão que realizou 2 viagens para o Brasil no século XVI. Ele foi capturado e feito prisioneiro pelos Tupinambás durante 9 meses. Hans Staden, ele foi muito conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. Ele nasceu na cidade de Homberg, na Alemanha, no ano de 1525 e no ano de 1548 resolveu fazer uma viagem para a América. Seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos Tupinambás durante 9 meses e após ser libertado escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. O relato de Hans Staden, naturalmente, é carregado de sua moral religiosa e sua visão etnocêntrica, ou seja, ele vai descrever o povo indígena como selvagens através de sua visão de Europa, né, de mundo. Mas traz informações valiosas sobre a cultura dos Tupinambás e sobre a prática da antropofagia, que é o canibalismo. O mercenário alemão foi ameaçado durante os 9 meses de ser pelos Tupinambás e ter a sua carne comida por eles, mas ele acabou sendo libertado, o que, depois que eu li a história dele, eu pensei bem, os indígenas deviam ter devorado. O livro que foi escrito por Hans Staden foi lançado na Alemanha em 1557 e atualmente é conhecido no Brasil como 2 viagens ao Brasil, mas seu nome original, quando foi lançado no século XVI, é História Verídica e Descrição de uma Terra Selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Homberg e Hessen a conheceu por experiência própria e que agora traz a público essa impressão. Ou seja, ele descreveu, né, a América como um fim de mundo, né, um novo mundo que na verdade é um fim de mundo, né? Todo mundo ali é selvagem, tal. Hans Staden realizou então essas 2 viagens à América e uma delas era o Brasil, dos seus destinos, e na outra era o Peru. As viagens de Hans Staden estenderam-se de 1548 a 1555. E nesse contexto, os europeus tinham acabado de chegar no continente americano, a região que corresponde ao Brasil e fazia parte da América Portuguesa.
E aqui, principalmente, a atividade ainda desenvolvida era a exploração do pau-brasil. No contexto da chegada de Hans Staden, o modelo de governo geral estava sendo implantado aqui com Tomé de Souza sendo o primeiro governador geral do país. A América Portuguesa era dividida nas capitanias hereditárias, modelo de divisão do território estabelecido em 1534. Como mencionado, o relato de Hans Staden reproduz os valores do homem comum da Idade Moderna. Sua fala era extremamente religiosa e a sua visão era uma visão de cultura muito diferente da cultura indígena. Então, por isso que a sua fala é extremamente marcada pelo estranhamento e pelo etnocentrismo. Sendo assim, é comum, ao longo do texto de Hans, ele referir aos indígenas como selvagens. Mas se você parar para pensar, quem são os verdadeiros selvagens? Senão os portugueses que vieram até as suas terras, invadiu as suas terras, destruiu, dizimou populações indígenas inteiras. E aí eu te pergunto, quem são os selvagens, afinal de contas, não é mesmo? Eu disse que eu não ia conseguir ser neutra nessa história. A primeira viagem de Hans Staden aconteceu no primeiro semestre de 1548. Hans Staden saiu de sua cidade Homberg e foi para Bremen, na Alemanha. Em seguida, ele dirigiu-se a Kampen, na Holanda, e talvez por isso algumas pessoas confundam que ele seja holandês. De lá, ele seguiu para Setúbal e finalmente Lisboa, em Portugal. E lá conseguiu ingressar em um navio chamado Penteado, que zarpou para o Brasil com o propósito de fazer comércio. A embarcação de Hans Staden usou para viajar também foi armada para combate, mas o caso de avistarem uma embarcação francesa negociando com os indígenas deveriam abrir fogo. Isso acontecia porque, segundo o Tratado de Tordesilhas, a América havia sido dividida entre espanhóis e portugueses, mas adivinha só, os franceses não aceitaram essa divisão. Então eles invadiram alguns lugares da América, assim como também invadiram o Brasil. Inclusive existe a Guiana Francesa, que eu pouco sei sobre a Guiana Francesa. Que absurdo, né? Eu devia saber mais sobre geografia também. Ao longo da história do Brasil, nos séculos 16 e 17, os franceses tentaram de fato estabelecer uma colônia aqui no Brasil. Na região da cidade do Rio de Janeiro, tentaram estabelecer a França Antártica, a região da cidade de São Luís. Você já pensou se a França tivesse colonizado Rio de Janeiro? Vocês acham que seria diferente do que é hoje? Diz para mim nos comentários, né? Então eles tentaram estabelecer a França equinossal. Ambos os projetos colonizadores fracassaram. Além disso, aliaram-se aos indígenas que eram hostis com os portugueses, como os tamoios. Bom, eles se uniram aos portugueses, né, aos indígenas que eram hostis com os portugueses, mas por que eles eram hostis? Porque eles estavam sendo invadidos, né? Então, complicado, né? Durante a viagem de Hans Staden, ele assumiu a função de artilheiro. A embarcação portuguesa que Hans Staden estava foi para Madeira, de lá para Cabo Guié, e depois para Pernambuco, local onde eclodiu uma revolta de indígenas. Hans Staden, seus companheiros de viagem e habitantes da capitania juntaram-se e lutaram contra 8.000 indígenas. Aí eu te pergunto, quem é o selvagem nessa história? Se eles acabaram com 8.000 indígenas. E aí eu te pergunto, por que os indígenas não deu cabo nesse cara? Olha, não devia ter deixado sobreviver, não. Depois de derrotarem os indígenas, partiram para Paraíba para recolher o pau-brasil e avistaram uma embarcação francesa negociando com os nativos da região. Abriram fogo, mas tiveram o mastro do navio severamente danificado por um tiro francês, o que os obrigou a retornar para Portugal. No retorno, a quantidade insuficiente de alimentos fez a expedição de Hans Staden sofrer com a fome. Bem feito.
Segunda viagem, né? Depois de tudo que passou, ele resolveu voltar, né? Então, depois de retornar para Portugal, Randstad deslocou para a Espanha, local no qual ficou encontrou uma expedição que estava dirigindo-se ao Peru com um trajeto planejado que atravessaria a foz do Rio da Prata. A segunda viagem de Randstad zarpou de Sanlúcar, passou pelas Ilhas Canárias, Cabo Verde e São Tomé. Depois disso, rumaram para a América. Durante o percurso, Randstad narrou que uma tempestade separou os navios de sua expedição, que eram 3. O navio que estava na Randstad se aproximou da costa do Rio de São Vicente, da região de São Vicente, e então partiu para a ilha de Santa Catarina, local onde ficavam guardando os outros navios chegarem. Então, quando os outros navios não chegaram, eles ficaram lá esperando. Tempos depois, o segundo navio chegou para a ilha. Chegando lá na ilha, o terceiro navio desapareceu. E preparativos para seguir a viagem foram realizados. Quando tudo estava pronto para fugir de lá, um imprevisto aconteceu. O navio principal afundou. Randstad não deu detalhes de como que isso aconteceu. Após esse ocorrido, relatou que ele e seus companheiros permaneceram na ilha de Santa Catarina por 2 anos, em um período que, segundo ele, enfrentaram muitos perigos e a fome. Eu queria mais aquele se lasque. E aí eu fico torcendo para ele se lascar e ele não se lascou aí, né? Depois desse período, os membros da expedição decidiram abandonar a ilha de Santa Catarina, em direção a Assunção, no Paraguai. Membros da expedição dividiram-se em 2 grupos, dos quais um rumaria para Assunção a pé. Randstad afirmou que muitos membros desse grupo morreram durante o trajeto, mas outros conseguiram alcançar Assunção. O outro grupo, do qual Randstad fazia parte, alcançaria Assunção com o navio restante. Como o navio era pequeno, eles resolveram ir de São Vicente e fretar um navio maior para levá-los até Assunção. E durante o trajeto para São Vicente, uma tempestade naufragou o navio que Randstad... Olha, sabe aquela história de vaso ruim no quebra? Olha o tanto de coisa que ele tá passando e ainda sobrevive. É o capiroto. Olha, os indígenas estavam com muito azar, viu? Essa colonização acabou, né? Os sobreviventes desse naufrágio avistaram uma pequena vila de cristãos, chamada Itanhaém, que ficava nas proximidades de São Vicente. Em São Vicente, Randstad foi convidado pelos portugueses para trabalhar como artilheiro em um forte em construção na região de Bertioga, o que dava a proteção a São Vicente. O contrato de trabalho de Randstad era inicialmente de 4 meses, mas depois foi prorrogado por 2 anos. Em Bertioga, os portugueses lutavam contra os tupinambás. Nós já estamos chegando nos tupinambás. Certo dia, enquanto caçava, Randstad foi surpreendido por vários indígenas que o capturaram e levaram como prisioneiro. O aprisionamento de Randstad ocorreu a fim de que ele fosse morto, né, e devorado pelos tupinambás, porque os tupinambás eles eram antropófagos, né? Antropófagos eram canibais, né? Isto era antropófago, canibal. Os tupinambás eles acreditavam que quando você devorava a carne humana, você conseguia absorver as qualidades daquela pessoa que foi devorada. Então, ele era um adversário que tinha as qualidades deles, eles reconheciam, então eles teriam, né, essas habilidades. O cativeiro de Randstad durou 9 meses. Nesse período ele foi espancado diversas vezes. Bem feito! Além de ter sido ameaçado por tantas outras vezes, né, também presenciou e participou de guerras indígenas. Deixou um relato com detalhes da cultura e do estilo de vida de tupinambás. Depois desses 9 meses, foi libertado por franceses que negociaram a libertação de Randstad. Os franceses, eles pertenciam à embarcação chamada Catherine de Watteville, e seu capitão era Guilherme de Moner.
Hans desembarcou na Europa, na cidade de Honfleur, na França, em 20 de fevereiro de 1555. Bom, essa foi a história de Hans. Eu não sei se vocês se familiarizaram com ele, gostaram dele. Ele deve ter sido visto por herói lá na Europa, né? Mas eu acho que ele é um sobrevivente, né? Não sei se é muita sorte ou muito azar, não sei. Mas eu não gosto dele. E eu tô aqui pra falar o que eu penso, a minha opinião é essa. Ele era um invasor, ele é uma pessoa que acabou com muitos indígenas, né? Não sei por que os indígenas acabaram, né? Devia ter alguma coisa importante que os indígenas precisavam dos franceses e fizeram essa troca. Enfim, né? Nós sabemos quem perdeu nessa história, né? Nós vimos que até hoje os indígenas não tem lugar, né? Foi-lhes roubado a terra, foi-lhes roubado a cultura, foi-lhes roubado tudo. E eu venho nessas histórias, né? Desde que eu era criança, quando tinha aula de história, eu sempre ficava assim, mas como? Né? Eu sou daquelas pessoas que falavam, mas como assim bandeirante é homenageado? Os bandeirantes faziam coisas horríveis. Né? Eu sempre pensava, mas que absurdo é esse? Enfim, não dá pra ser neutra, né? Se você tiver opinião diferente, eu respeito sua opinião, desde que você também não me venha com agressividade. Porque eu não tenho paciência pra hater, eu não tenho, eu já vou metralhando, né? Mas é isso, gente. Eu só pareço boazinha, mas eu não sou boazinha. Aliás, eu detesto gente boazinha demais. Gente boazinha demais também me tira do sério. Bom, gente, esse aqui é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse canal, por favor, se inscreva, né? Deixa seu like, deixa sua sugestão de vídeo para algum vídeo futuro. E quem sabe eu trago aqui o tema que você pedir. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Aliás, eu não vi nada de sobrenatural nessa história, né? A não ser o fato de que os indígenas eram canibais, né? O meu amor é canibal.